e Cruzeiro, sendo derrotado só pelo líder Botafogo fora de casa. É muito favorito, Mauro, o Palmeiras, mesmo sendo no Maracanã lotado, a volta do Thiago Silva, ou esse Fluminense, aos poucos, pode encaixar e até sair dessa zona do rebaixamento? Lembrando que o retrospecto do Palmeiras fora de casa contra o Fluminense não é bom desde 2017. Esse jogo é um jogo meio misterioso, porque o Fluminense venceu, né, e talvez esteja encontrando uma forma de ser mais competitivo, né, com a chegada do Mano depois de alguns jogos. Encontrando jogador na base, agora a chegada do Thiago Silva, que é um jogador muito experiente. Eu imagino que o Mano não vai montar o Fluminense para jogar de maneira que deixe o Thiago exposto. Ele sabe que é um jogador veterano, vai fazer em setembro 40 anos, tecnicamente muito acima da média, isso é inegável, mas ainda mantém uma boa forma, mas é um jogador com quase 40 anos, né? Praticamente com 40 anos de idade. Então ele precisa de um sistema que o favoreça também. Ele jogava numa equipe muito jovem, com média de idade baixíssima no Chelsea, e no Fluminense encontra o contrário. Uma média alta que pode cair à medida que o Mano encontra aí soluções na base, como o menino Cauã, que estava marcando gol, já marcou o gol agora contra o Cuiabá, no final de semana, boa vitória e tal. Mas é um Fluminense meio misterioso, né? O que vai ser esse Fluminense? O Palmeiras tem desfalques, tem problemas. Começa aí já podemos dizer que começa, mas tem esse jogo, tem fim de semana, depois tem o Flamengo na semana que vem pela Copa do Brasil. Quando você entra nessa sequência, você já começa, faz um jogo já pensando nos próximos, como administrar a situação. Já perdeu o Piquerez, me parece, pela temporada toda, né? Da contusão. Então, o Palmeiras inteiro. Estevão, né? O Estevão está fora, deve voltar, talvez volte semana que vem, mas ainda nem é certo, né? O retorno do jogador. Então, o Palmeiras também com problemas de mais enfraquecido. Então, para o Fluminense, eu acho que é uma oportunidade muito grande. Até porque uma vitória sobre o Palmeiras no Maracanã, com bom público, acredita-se, né? E hoje com o Thiago Silva sem pagode. Não tem show de pagode, é só o jogo, gente. O pagode deu 50 mil, né, Paulo? Não, isso. Tem o jogo, agora é jogo. Então, você, torcedor do Fluminense, que gosta de pagode, vá para o jogo, mas não é para pagodear, é para incentivar o Fluminense. Se o Fluminense conseguir colocar um grande público, criar uma atmosfera favorável e vencer o Palmeiras, é um daqueles jogos para você mudar a perspectiva. Você, cara, 2 vitórias seguidas, ganhamos do campeão, do bicampeão, né? Então, esse é um jogo meio que decisivo para o Fluminense. Tem um jogo comum, não. O Fluminense tem que se mobilizar para esse jogo como o jogo do tudo ou nada, porque uma vitória dessas dá confiança. Para vencer vai ter que jogar bem, automaticamente você vai concluir que algumas coisas funcionaram bem, caso o resultado venha. Então, acho que é o momento, não é o melhor momento para visitar o Fluminense, vamos dizer assim. Se essa rodada fosse antes, para o Palmeiras seria melhor. Algumas semanas, o time só em crise. Agora não venceu, a torcida se empolga. E é bom lembrar que em 2009, quando o Fluminense escapou daquela maneira, o que aconteceu? Teve um primeiro jogo que o Fluminense venceu, quando o Cuca começou a mexer no time, o Fred ali, não muito, ainda mais jovem, né, marcou muitos gols. Foi uma vitória sobre o Atlético Mineiro, no Maracanã. Não tinha muita gente no estádio, mas chovia muito. E o Fluminense venceu esse jogo e houve uma grande festa, né? E o time estava enterrado lá na zona do rebaixamento, como acontece agora. E estava mais adiante, no segundo turno. E a partir dali, no jogo seguinte, a torcida começou a comparecer em grande número, todo jogo com 50 mil, 60 mil pessoas no Maracanã. E o Fluminense começou a ganhar jogos, Fred fazendo gol em tudo quanto era jogo, matava, ganhava e tal, perdeu um ou outro, mas ganhou muitos jogos. E aí o Fluminense foi saindo e saiu na última rodada, né? Escapou naquele jogo contra o Coritiba do rebaixamento para a segunda divisão. Então, o jogo de hoje do Fluminense tem uma cara assim de jogo decisivo, porque uma vitória tem um peso extra, né? A vitória, se acontecer, sobre o Palmeiras. Então, acho que o jogo tende a ser um pouco mais complicado do que a tabela aponta, né? Se olha a tabela, está em último. Eu acho que a tendência é esse jogo ser um jogo mais difícil do que o normal. E vai ser certamente um jogo, o Palmeiras reclama muito de arbitragem, né? Gosta de reclamar, o banco reclama, todo mundo reclama. O Fluminense não fica atrás. Com o Diniz reclamava barbaridade, o Diniz também vivia reclamando. Acho que o Abel não vai dar no banco não, né, Mauro? Acho que está suspenso. Está suspenso, né? Mas sempre tem um bom substituto para reclamar, né? Aí a turma reclama pra caramba, é todo mundo muito bem treinado para reclamar. E no Fluminense não é diferente. Com o Diniz era assim, o Mano reclama barbaridade. O Mano é outro que reclama muito na beira do... Então o banco de reserva vai ser um porre ali, certamente. Reclamação de lado a lado, o juiz vai ser pressionado, eu nem vi que é o nome do juiz, mas que se prepare, porque vai ser certamente um jogo mais picotado. Uma coisa do Fluminense do Diniz, quer jogar, quer sair jogando e tal. O Fluminense do Mano, imagino que já possa ser um jogo de hoje, especialmente um time diferente. Um time para competir mais, marcar, brigar mais, jogar fechado. Muitas vezes tentar causar desconforto ao Palmeiras. Não acredito que jogue de uma forma tão franca como jogava o time do Fernando Diniz.
Jogo interessante esse aí, e meio misterioso, porque a gente não sabe como é que vai ser o comportamento do Fluminense. A gente conhece o Palmeiras, sabe como se comporta em casa, fora, mesmo com desfalques, mas o Fluminense está tentando se transformar. E, repito, esse é um jogo... Se o Fluminense perder também, vai ser uma brochada violenta, né? Você imagina? Depois o Maracanã, Thiago Silva e perde o jogo, dá uma desanimada. Por isso que eu acho que é um jogo muito importante para o Fluminense, muito importante mesmo. E isso para o Palmeiras não é bom, porque vai encontrar, em tese, um adversário mais mobilizado e mais motivado do que em jogos recentes, jogos horrorosos, né? O Fluminense, contra o Internacional, foi um horror, já era humano. Antes, aqueles jogos contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória, uma coisa medonha, naquela reta final do Diniz. Agora, a gente tem essa situação, né, que o Mauro falou, que é uma boa oportunidade pro Palmeiras não é um bom momento para enfrentar o Fluminense. Porque o Fluminense venceu fora de casa, tem aí a volta de um grande ídolo, de um dos maiores ídolos do Fluminense nos últimos anos, dentro do Maracanã. E pro Fluminense, por outro lado, né, Bruno Prado, é um bom momento para pegar o Palmeiras. Porque é um momento que o Palmeiras não tem o seu principal jogador na atualidade. O Palmeiras sem o Estevão, ele não é a mesma coisa do que o Palmeiras com o Estevão hoje em dia. O Estevão chama o jogo, o Estevão toda hora, toda jogada de ataque do Palmeiras passa pelos pés do Estevão. Apesar da idade, o moleque quer a bola o tempo inteiro, vai pra cima o tempo todo e o Estevão tá fora. Não só o Estevão, porque é aí, se não é um bom momento pro Palmeiras,